A graça e paz, irmãos, aqui é o pastor Vinícius Alevato. É um prazer estar aqui a partilhar a palavra com você. E hoje o texto que eu quero falar é em Romanos, capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele compara o pecado com a vida que veio por intermédio de Jesus Cristo. Você sabe que muitas pessoas têm mais facilidade em encarar a sua natureza pecaminosa por intermédio de Adão do que a sua natureza justificada por intermédio de Jesus Cristo. Então há muitos cristãos que passam a vida inteira acreditando na maldição do pecado e dizendo que o pecado traz maldição, e falando que o pecado traz a morte, e falando que o pecado nos distancia, afasta de Deus. E você sabe, isso tudo é verdade. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou juntamente com ele. Todos nós nascemos em pecado. A palavra de Deus diz que não há um homem justo sequer, ou que agrade a Deus. A palavra de Deus também diz que todos pecaram. Mas a palavra de Deus também diz que assim como o pecado entrou por um homem, esse homem é Adão, por intermédio de Jesus Cristo entrou a vida. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes a implicação de fé do lado negativo do pecado, ela é enorme. Mas quando se trata em fé para crer que já foi justificado, em fé para crer que já foi salvo, em fé para crer que Deus ouve a sua oração e te aceita e te recebe e que você não está mais em dívida com Deus, muitas vezes essa fé ela é menor, ela esmorece por conta de dúvida, por conta de se sentir fora do padrão, por conta de você achar que nunca conseguirá agradar a Deus. Então tem muitas pessoas que vivem uma tortura com Deus, achando que Deus está sempre condenando, está sempre com um chicote na mão, querendo, punir a sua falha, punir o seu pecado. Sabe o que é uma realidade, irmãos? Nenhum de nós será perfeito. Eu não sou perfeito, eu peco, eu falho, eu erro, como todos nós pecamos e falhamos e erramos. Mas nós cremos em um que é perfeito. Esse que é perfeito, o nome dele é Jesus Cristo. E como por Adão entrou o pecado, hoje a vida de Deus atingiu a tua vida porque você crê nesse homem perfeito que se chamava Jesus Cristo, que era 100% homem e que era 100% Deus também. Então hoje você pode ter certeza, fé na vida de Deus em você, fé que Deus aceita você, fé que assim como entrou o pecado por Adão, a justiça de Deus entrou por intermédio de Jesus Cristo. E por isso a vida eterna, e por isso a vida junto com o Pai, e por isso a aceitação que você tem junto ao Pai. Então, eu quero falar uma coisa para você. Hoje, depois desse devocional, não duvide de que Deus te aceita diante dele, porque em Cristo a vida de Deus atingiu você, alcançou você. Que Deus abençoe você, tenha paz com Deus, creia na graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fique na paz e até breve.